Olha, nosso assunto de primeira página hoje ainda é um desdobramento de tudo o que vem acontecendo após a morte do Marcelo Rezende. E agora vem as informações sobre a herança que ele deixou aí para os filhos. E a coisa é um pouco diferente daquilo que se imaginava, não é? Ele tem uma herança diferente, menor do que a gente está acostumado a lidar, a noticiar, entre heranças de famosos que se vão. Aí a herança do Marcelo Rezende, além disso, né, do montante, que não é aquela fortuna que todo mundo imaginava que fosse, né, ele trabalhava, ele vivia do salário dele, ele vivia muito bem, mas ele não era nenhum milionário. Então as coisas se desenham de uma outra forma. Mas acontece o seguinte, milionário ou não, ele deixou um patrimônio, só que nenhum dos filhos poderá mexer nessa herança até o ano de 2020. As informações são do jornalista Ricardo Feltrin, do F5, não é? Que detalha muitas coisas, inclusive como é o patrimônio do Marcelo Rezende, esse patrimônio que ele deixou. Embora já haja controvérsias, porque os amigos mais chegados já falaram como é que ele pode ter uma herança de 12 milhões de reais se apenas a mansão dele aqui em São Paulo está avaliada, e isso a gente chegou a dizer para vocês, entre 14 e 16 milhões de reais. Isso só, não é? Só a casa em que ele morava lá em Alphaville. 14 a 16 milhões de reais. E agora vem a informação que a fortuna estaria avaliada em 12 milhões. E outros amigos chegaram a dizer que ele tinha imóveis, que ele tinha outras propriedades, que ele tem apartamento no Rio de Janeiro, essa coisa toda. Então, esse montante está gerando muita polêmica aí nos bastidores. Mas, enfim, vou ler para vocês a informação e aí vocês vão entender algumas coisas. Por que que essa herança do Marcelo Rezende, seja ela de quanto for, está congelada até 2020? O motivo, gente, é muito simples, porque não vai poder ser feita a partilha dessa herança entre os 5 filhos enquanto a mais nova não completar 18 anos de idade. Precisa ser maior de idade. E ela só completará esses 18 anos, só atingirá a maioridade, né, em 2020. Então, só daqui praticamente 3 anos, né, 2 anos e meio, é que se poderá realmente fazer a partilha dessa herança do Marcelo Rezende. O fato da idade da filha caçula acabou complicando toda a história, se é que os filhos já estivessem pensando nessa partilha agora ou precisando de alguma coisa nesse momento. Não vai dar para ser. E a gente já viu isso, né, com muitos ídolos famosos, inclusive, e não só por uma questão de idade. Às vezes pai, mãe deixa já prescrito que só vai poder usufruir da partilha a partir dos 30 anos de idade. Foi assim com a filha do Elvis Presley, porque ele deixou determinado que assim fosse. No caso do Marcelo, não teve tempo de deixar nada, mesmo porque ele acreditava na cura e não no final da vida, né? Então, o que existe é de lei, ela precisa ser maior de idade para fazer parte dessa partilha. Achei estranho também, porque a filhinha que disputa, né, a herança do Marcos Paulo, agora nem é disputa, a partilha vai ser realizada, ela também é menor de idade, e a partilha vai ser realizada. Mas enfim, olha, para um profissional renomado de TV, que por mais de 20 anos, pelo menos, ganhou salários de 6 dígitos, fora outros ganhos e prêmios, Marcelo Rezende não deixou uma fortuna absurda em bens e dinheiro como os padrões nacionais. Isso segundo o Ricardo Feltrin. Segundo fontes ligadas ao jornalista, ouvidas pela coluna, não é, que é a do F5, Rezende teria deixado um total de bens no valor de 12 milhões de reais. É pouco quando comparado aos bens deixados por outros artistas da TV brasileira, como o diretor e ator Marcos Paulo, morto em 11 de novembro de 2012, cujo total de bens ultrapassa 35 milhões e até hoje ainda não foi consumado.
Há vários motivos para a fortuna de Rezende, de 65 anos, morto em 16 de setembro, ser bem menor que a do artista global. A primeira razão é que o apresentador do Cidade Alerta sempre levou um padrão de vida elevado, com gastos condizentes com o seu ganho. Somente na sua adega, que chegou a ter mais de 3.000 garrafas, corre a lenda de que ele teria gasto R$1,5 milhão. Boa parte da adega foi consumida nos últimos anos. Outro motivo é que Rezende sempre foi uma pessoa consciente dos seus deveres como pai e ex-marido. E ele foi muito generoso, tanto com filhos como com ex-mulheres. Todos receberam muitos bens em propriedade ou dinheiro quando ele ainda estava vivo. Mesmo assim, os bens da herança só serão repartidos após uma minuciosa análise por parte da Justiça, o que pode ocorrer só em 2020 ou depois, quando a filha caçula do apresentador completar 18 anos. Isso se não surgirem outras reivindicações de partes possivelmente interessadas. Aqui eu acho que essa ressalva foi feita e direcionada a Lula Lacerda, a namorada do Marcelo Rezende, que viveu com ele sob o mesmo teto nos últimos 5 anos. Mas ela deixou bem claro para o Brasil inteiro, na entrevista que ela deu ao nosso programa, que ela não quer um tostão, ela queria ele, ela não quer o dinheiro dele, ela vai continuar seguindo a vida dela. E vocês viram que a gente já postou aqui, já mostrou para vocês uma foto que ela mesma colocou, que ela começou o curso de tintura de cabelo. É um curso que leva 8 meses, mas é uma coisa mais sofisticada para poder trabalhar em salões de beleza de luxo, onde ela vai poder ganhar mais e assim seguir a vida dela, ganhando o seu próprio sustento, como sempre foi antes do Marcelo Rezende e ela se encontrarem e antes de acontecer toda essa tragédia que vocês sabem. Então, ninguém está pensando numa provável, né, atitude da Lu de repente querer entrar no meio dessa partilha e vir a reivindicar alguma coisa. O que a gente já tinha explicado aqui é que ela teria como reivindicar alguma coisa, segundo especialistas, não que ela tenha pensado nisso, muita gente confundiu tudo, que ela poderia requerer uma indenização como cuidadora, poderia entrar no lado trabalhista, no lado até profissional, vamos dizer assim, porque foi ela quem cuidou dele durante 5 meses, não é? 24 horas por dia, todos os dias. Ela teria feito a cada dia o trabalho de 3 cuidadores, então ela teria uma indenização aí que poderia ajudá-la a fazer essa transição, não é? Até ela conseguir um bom emprego, voltar a trabalhar em salão, ela podia ir tocando a vida dela, porque ela saiu absolutamente sem nada dessa história, sem nenhum amparo. Mas, ponto, ela não entrou também nessa questão e nesse tipo de direito que, segundo os especialistas, ela teria uma ótima chance de ganhar, provavelmente 100%. Ela conseguiria ganhar essa indenização, mas ela também não quer mexer nisso. Enfim, segundo as informações do Feltrin, a situação é essa, a fortuna congelada até 2020, seria só, entre aspas, também 12 milhões, porque ele já teria feito uma distribuição aí, isso não em função da doença, mas porque ele era generoso, ele já se preocupava com o futuro dos filhos, ele não deixava ex-mulher na mão, por isso que vocês podem ter certeza, muita gente falou, ele não levava tão a sério o relacionamento dele com a Lu, porque ele não deixou nada para ela. Gente, ele não pensava que fosse morrer. Com as ex-mulheres, ele foi generoso com todas, segundo as informações. Então, ele já tinha doado, né, alguns imóveis para os filhos e ele já teria também dado alguma coisa em dinheiro para as ex-mulheres dele. O que sobrou e não bate com o valor da mansão, mas não se sabe se essa mansão já tinha entrado nessa partilha ou não, né? Me parece que não, mas o total independente da casa seria de 12 milhões de reais. Isso daria praticamente 2 milhões, né, para cada filho, 2 e uns quebrados para cada filho aí que eles teriam a receber a partir de 2020, só a partir de 2020, tá? E um dos motivos por ser de 2020 é que realmente
que a filha caçula precisaria ser maior de idade, então ela tem que completar, ela só completaria essa maioridade a partir de 2020, tá certo? Então, a situação é exatamente essa que a gente leu aqui para vocês. Ele não tem uma herança absurda, porque ele não era um milionário, ele sempre viveu do salário dele, que era um altíssimo salário pelo sucesso, pela competência, por tudo o que ele sempre fez em termos de trabalho na TV brasileira. E ele vivia mesmo em alto padrão por conta desse salário bom que ele tinha de 6 dígitos, ou seja, entra na casa do 1 milhão, né? Aí ele poderia realmente ter esse tipo de vida. Agora, para deixar, ele não esperou morrer e deixar um testamento. Ele já cuidava disso, ele já partilhava tudo aquilo que ele tinha com os filhos e com as ex-mulheres também. O que teria sobrado é esse montante que está aqui. Mas fica a interrogação da mansão com toda certeza, porque só ela vale de 14 a 16 milhões de reais. É a resposta de tudo isso, eu acredito que só venha mesmo em 2020. Muito boa tarde. Boa tarde, Sônia. Vladimir Alves, Thiago Rocha, boa tarde, muito boa tarde, queridos. Boa tarde, galera. Vocês acharam dessa herança congelada? Cada dia um capítulo dessa novela? É um capítulo grande, né, Flávio? É um capítulo grande, porque todo mundo fala do vinho do Marcelo Rezende, que ele sempre gostava de vinho. 3 mil garrafas, né? 1,5 milhão de reais, mais ou menos, tem de vinho lá dentro. Então dá para ver o quanto ele gostava. Porque se você não gostasse de vinho, você não teria 1,5 milhão investidos, né? E assim, como diz a reportagem, metade da adega já tinha sido consumida. Eles bebiam o vinho toda noite. Ele bebia, ele falava questão de dizer isso, e bebia também na companhia do Geraldo, que é outro. Eles tinham isso também em comum, paixão por vinhos, entendiam tudo de vinhos, né? O Geraldo entende tudo de vinhos, o Marcelo dava dicas incríveis, ele era um grande conhecedor, só essa adega, 1,5 milhão de reais. E você sabe que eu tenho uma informação, eu conversei com um amigo dias atrás, e justamente sobre essa história do Marcelo. Essa casa, ela não está documentada perfeito, assim, com todos os habitos, as coisas. Isso, não está. Sério? Então acho que por isso não está entrando nessa conta. Isso vai ser um grande imbróglio, porque assim, o Marcelo comprou esse terreno, ele construiu da forma que ele queria. Ele construiu a casa? Achei que ele tinha comprado pronta. Não, foi construído. Já. Ele adquiriu o terreno e construiu. E foi construindo. E aí, ela é imensa, aquela casa. Imensa. Você projetar só um elevador, você imagina o tamanho de uma casa. E aí, essa documentação, ela não está 100% legalizada. Entendi. Porque é o que você estava falando. Marcelo Rezende não achava que ia morrer. Ele tinha plena certeza que ele ia se safar. Porque se de um lado tinha o 1%, do outro lado ele seria curado em outubro. De outro lado tinha a cura, exatamente. Então ele foi deixando, ele fez a casa. E de verdade, Sônia Abrão, a gente muitas vezes deixa passar algumas coisas pelo corre-corre do dia. Sim, pela própria burocracia que é pesada, né? Então tem época que você tira para cuidar daquilo, depois espera mais um pouco, e aí vai mesmo. E aí ele acabou deixando. Poxa, ninguém imagina que vai adoecer, né? Deixou lá a coisa toda. E agora, infelizmente, eles têm aí um grande problema pela frente. Porque ter uma casa de 16 milhões deve ser uma coisa maravilhosa. Administrar uma casa de 16 milhões deve ser um negócio extremamente complicado. E assim, olha, é que provavelmente eles venderiam a casa, né? Sem dúvida. Mesmo porque ninguém mora aqui, não ia ficar gastando com a manutenção de uma casa aqui. É o seguinte, se a mansão está fora desse cálculo dos 12 milhões, e está, porque ela vale de 14 a 16 milhões, se a situação ainda der para ser regularizada, se essa mansão puder entrar na herança, aí ao invés de 2 milhões e uns caquinhos, passa para cada um a ser de 5 milhões. Porque uma casa, vamos supor, você baixa de 16 para 15 milhões, dá 3 milhões para cada um. Eles já têm 2 do que existe agora de concreto. Aí ficaria 5 milhões de reais para cada filho. Aí é uma coisa mais representativa mesmo. Aí dá para resolver a vida de muita gente ali, né? Mas olha, Sônia, eu não quero ser pessimista, não. Eu acho que essas pessoas, elas não vão ver
essa história em pouquíssimo tempo. Tá. não. Eu não Mas acredito. precisa ver o risco dessa casa ir a leilão? Isso foi levantado? Não, isso ainda não. Tá. Mas eu fico só lembrando, porque quando a gente fala de herança, evidentemente a gente lembra do Marcos Paulo e da briga da Antônia Fontinelli com todas as Já está herdeiras. tudo resolvido agora. Ok, tudo resolvido. Só Mas que o não patrimônio- partilhado, é verdade. O patrimônio foi depreciado. Porque tanto tempo demorou, igual você tem uma casa na praia, essa casa vai... E outra Deteriorando. coisa, tem uma semelhança assim com a história da Fontinelli, outra semelhança, que é o apartamento de Nova York, né? Que esse também entranhou. tá um imbróglio. Ih, eu não que sabia é o desse. Tem outro apartamento em Nova Não, York? tem aquele, que é uma coisa muito complicada. Ah, o entendeu? da Antônia. Então, que a família diz que não é da Antônia, ela já teria perdido a causa nos Estados Unidos, mas ela ainda vai batalhar por esse tipo de coisa. E essa então, é batalha, assim, né? a regulamentação da documentação é tudo muito complicado. Muito difícil, porque, assim, da nossa cultura, não é, a gente não acha que vai morrer. Mas eu acho que para evitar esses grandes problemas, eu acho que um testamento tinha que ser obrigação para qualquer um que tivesse bens. Porque depois as pessoas ficam se degladiando e você de verdade já não vai poder mais escolher quem fica com aquilo que você gostaria que ficasse. Porque só você sabe o que aquela pessoa representa para você de fato. Exatamente. Entendeu? Às vezes não queria que fosse dividido igualmente. Não é. Nossa, Né? estou com um caso tristíssimo de uma amiga minha que os irmãos nunca reconheceram porque ela foi uma filha fora do casamento. Né? Nunca. Ela estava com câncer, pediu ajuda, não mandaram um tostão, foram os amigos que se uniram e custearam o tratamento dela e tudo. E aí, infelizmente, eu perdi minha amiga. E aí eles vieram feito gafanhoto em cima do único bem que ela Sempre tinha, que foi deixado pela avó, que deixou para a mãe dela e que deixou para ela, vieram para cima. E não a consideravam irmã, não ajudaram para que ela pudesse sobreviver. E quando ela teve esse único bem, que nem tinha a ver por parte de pai com eles, não era nem do pai deles que foi deixado para ela, porque ela nunca foi reconhecida, eles vieram feito gafanhoto em cima do único bem que ela tinha e que deveria ser deixado pela melhor amiga dela, que cuidou dela e que teve com ela, igual a Lu fez com o Marcelo, até o momento da morte, e que é uma pessoa humilde e que poderia ter esse amparo, e eu tenho certeza que era isso que a Rose gostaria que acontecesse. Mas não tinha testamento, não tinha nada, aconteceu, e aí quem nunca participou disso, quem nunca ajudou nem no momento de doença, é que fica com o imóvel. E aparece, essas né? questões, e aparece do nada. Cria corpo, rosto, vem com muita agressividade, vem com muita exigência e se sente dono, e a lei acaba reconhecendo assim. É um absurdo isso. E por isso a importância, né, de você saber, olha, eu tenho um patrimônio, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, né? Essas coisas todas. Tem Eu preciso uma geladeira, deixar. um micro-ondas, escreve tudo, faz uma lista, porque senão dá E não encrenca. fala Né? pra ninguém. Fala Não fica igual agora, né? Dizem que tem um carro que teria ficado em Dois, nome né? da Lu, Dois. tem os imóveis, tem a conta, tem previdência privada, tem seguro, tem um monte de coisa Olha, que envolve em essa relação questão. à conta, a gente não vai entrar em detalhes, mas a conta ou as contas bancárias do Marcelo, elas estão sob investigação. Né? O banco resolveu deixar assim até que tudo fique esclarecido realmente. Então, se contabiliza o que tem, o que não tem, onde está cada coisa e deixa lá também, tipo, congela, ninguém pode mexer. Porque nos últimos tempos deve ter tido muita movimentação Sim, bancária. sim. Principalmente por conta de medicamentos, por conta de equipamentos, por conta de uma série de coisas que não são palpáveis. Não é você pega R$1.000 e vai ali comprar. Precisa ver Exato. data, valor, né? Origem, tem que Não, fazer um aí levantamento. destrincha. Então, por enquanto, também, isso inclusive nem está na matéria, a informação nossa, está tudo congelado ali, ninguém pode botar a mão em um tostão.
do que está no saldo. E... Na Previdência também, ele tinha o dinheiro na Previdência, tanto que vocês viram a mensagem que a Lula Lacerda mostrou aqui, o filho pedindo a senha da conta da Previdência, ela passou para ele. Eu vi você lembra mostrando. disso? Lembra disso? Então, tudo ali, por enquanto, não se mexe. E quando da relação dos bens, de tudo que ele tem, eles vão ter aí, porque tem uma lei que em 30 dias você tem que fazer o inventário. Senão, após a morte. A pessoa está em luto. Parece que tudo é aí rápido, ninguém consegue assim. resolver tudo em 30 dias. O que acontece? Paga-se multa. Então, desse valor, por mais que os bens vão se valorizando, a multa vai também aumentando. vai crescendo. Né? E essa multa é dividida entre os herdeiros. Entendi. Só que, além da Valentina, a filha de 15 anos, por ser menor, ter aí esse empecilho, só daqui 3 anos que ela vai poder receber esse valor, há um distanciamento entre os filhos maiores e a família da Valentina. É mesmo? Uma fonte, uma entre pessoa os próxima. Irmãos, eles não se dão todos bem? A pessoa até falou assim, não sei se você reparou, mas no dia do velório, ela estava distante dos demais irmãos. E a pessoa até falou, olha, ela não foi convidada para o brinde. Eu até pensei, bom, ela é menor, não pode beber. Claro. Mas poderia não estar ali, não há essa interação. Porque, querendo ou não, são 5 mulheres, 5 filhos, 5 famílias diferentes. Cada mãe com uma 5 cabeça, pais. né? Cada mãe Chega uma hora que dá choque, dá conflito. Né? É difícil ter uma como agora, por exemplo, seria a sexta esposa, ou mais, do Marcelo, a questão da Lu. Então, cria-se aí tudo isso que a gente viu, né? Criou lá... Nossa, já tentaram queimar a menina na fogueira, né? Queimar viva mesmo. E já há esse distanciamento, já há esse desencontro aí, e isso com certeza vai se arrastar, e aí na justiça vai ter que esperar. Se eles não entrarem num acordo, não sei se podem emancipar a menina, se ela pode a mãe assinar, enfim, mas que isso vai longe e que vai render muito, ainda vai. Porque eu tinha achado estranha essa situação de ter que esperar a Valentina completar 18 anos se a filha mais nova do Marcos Paulo está na herança, né? Mas, na verdade, também não houve a partilha ainda. Pode ser que se precise esperar um prazo como esse, ou se emancipe também, né? Mas Pode que ser. é caro, é caro. Mas essa história de idade sempre tem que ser levada em consideração E aí, mesmo. se há um desentendimento, a mãe usa isso como argumento. Não, só vai fazer quando ela fizer 18 anos. Acabou, congela tudo e vamos esperar. Exatamente. E essas brigas, elas, além de serem duradouras, elas são muito custosas. As custas são altíssimas, porque do patrimônio é que se calcula quanto é que você vai pagar, quais são os impostos. Então você já calculou, vamos colocar que ele não tem absolutamente nada, que ele só tem a casa de 14 a 16 milhões. Imagina quanto de imposto não vai se pagar só nessa hipótese. Pois é. Só nisso. Aí, isso se todo mundo fosse cordial e aceitasse se tivesse dividir. todo mundo em harmonia, né? Aí você vai pagar porque cada parte vai ter um advogado. Que cada um vai querer seus interesses. Então, são mais 5 advogados na jogada. Caramba, que coisa. Cada vez que Devia você... ter um só para cuidar de todo mundo, né? Mas se todo mundo aceitar, cada né? mora num lugar também. E isso daí vai ser Olha, vai ser uma novela. Beth Rockefeller foi a que teve mais capítulos da história. Eu lembro de Redenção. Pois é. No Antiga Excelsior. Pois é, então, Redenção. 1 ano e meio no ar. Pois é, então vai ser uma novela tal qual Redenção. Porque assim, a gente não vai ver, infelizmente, essa história acontecer em pouquíssimo tempo. Não, é verdade, porque ninguém estava esperando nem essa história de uma herança congelada. A gente já sabia essa história de saldo bancário que já era por aí realmente, não pode mexer por enquanto. Então é complicado. E se você somar, de repente, os 12 milhões que está aí avaliada a fortuna dele agora, com uma casa que fosse em 16 milhões e somar, dá 28, quase 30 milhões. Então aí é aquele padrão de fortuna que é deixada pelos artistas de grande destaque que ganham salários a partir de R$1 milhão. A fortuna do Marcos Paulo avaliada em 35 milhões. Aí a do Marcelo, no caso de se poder juntar as duas coisas, daria 30 milhões praticamente. E eu estava olhando ali uma foto que a produção passou da casa do Marcelo naquela pegadinha que ele caiu pro Gugu.
O Gugu foi lá, o Geraldo. Eu lembro. E lá Ficaram brigando. tá muito nítido, eu não sei se você vai se lembrar, a pegadinha justamente girava em torno do carro. Ele ficou pé da vida porque teve lá um lance com o carro. Eram os xodós. O xodó dele. Não, então, ele assim, sempre amou o carrão. quem gosta de carro, não gosta de carro mais simples, gosta de carros. Não, tanto que a última aquisição dele, as últimas, né, teriam sido justamente uma Mercedes e uma Lamborghini, que custa mais de R$1,5 milhão, ou por volta de R$1,5 milhão. Por quê? Porque aquela história, o Felipe Campos ainda falou aqui pra gente, que ele tinha de alguma forma pressa de viver os sonhos dele, de fazer aquilo que ele gostava, e ele amava carro, então ele resolveu, vou comprar os carros também. E aí teriam ficado, em princípio, no nome da Lu. Ele já teria comprado no nome da Lu, uma coisa que também não foi esclarecida pela família, isso a gente não pode afirmar aqui. E não tem mas volta. Em princípio sim. E se tiver no nome dela, Não não tem tem volta. volta. Aí vai ser a parte dela nesse latifúndio. Porque né? além do carro, falam-se em outros bens que ele teria deixado para outros filhos e Sim. pessoas próximas durante a vida. Durante a não vida. só agora, durante o período em Quer que dizer, ele ele vai esteve doente. 5 filhos, ele vai acabar deixando muito bem. Por isso que o valor, as pessoas estão falando, mas é relativamente baixo, 12 milhões para o padrão de vida que ele levava. Só que assim, a gente viu o carro. Vamos supor, um exemplo, que tenha só um carro, o carro, ó. esse carro e só a casa. Tá, maravilhoso. O valor da herança congelado. O carro fica lá, a casa também. Para pagar o IPTU e para pagar o IPVA, quem vai querer tirar do bolso e pagar? Fala, não, eu quero a minha parte só quando fizer o inventário. Aí agora, alguém vai ter que chegar lá e pagar. Ou deixar acumular, a gente sabe o que vira, Nossa, para já depois deixar acumular levar. isso praticamente 3 anos, vai uma parte da Quem herança só herda em impostos. quem herda o bônus, herda o ônus. Agora eu quero saber quem vai ter coragem de chegar Come lá o filé, rói e o osso. pagar um carro caro, um carro de luxo, e pagar o IPTU de uma casa de alto padrão. Tem isso também. As pessoas às vezes acham que tá tudo muito bom, 5 milhões, 6 milhões, 2 milhões. 2,5 milhões, vamos supor. Mas tem né? lá que honrar com todos os os compromissos que ele honrava em vida, né? Então precisa ver, Exatamente. pensar direitinho, porque nem tudo são flores. E aí começa esse enrolar A das coisas. discordância, A discordância. vai discordar. Eu vou pagar? Não, passa pra Sônia. Não, Divide em 5, tá tudo resolvido, né? Aí Olha, que tá. mas 5 só para pagar o IPVA também desse carro de R$1,5 milhão, entendeu? Se for 1%, Eles têm que vender, né? se for 1% dá R$15 mil. Então. 1%. Nossa. E o IPVA não é 1%. Gente, é tudo muito caro, É né? muito, Tudo muito a caro. proporção é muito grande, porque era o tamanho do Marcelo Rezende. Porque as pessoas falam assim, não, mas o Faustão ganha 6 milhões. 4% IPVA? 4%, Isso é bastante 60 coisa. mil Paga-se à reais, vista acabou. ou em 3 vezes. 60 mil reais. 3 de 20. Meu Deus do céu, é muita coisa. 4 para cada um. E as pessoas falam, Mas também que eles são muitos nesse ponto, né? o fulano ganha esse dinheiro, o Beltrano ganha esse... Gente, cada um ganha aquilo que vale e traz retorno para a emissora. O Marcelo Rezende era um craque na arte da audiência. Entendeu? Tanto é que ele não gostava de fazer o merchandising e tal, a parte comercial, ele não gostava de fazer por conta de fazer um telejornal, um jornal policial. Mas o Marcelo Rezende, ele muitas vezes foi o primeiro lugar de audiência do dia da emissora. Claro, não, ele valia cada centavo investido nele. Isso ele sempre deu o retorno, né? Isso desde a época de Globo, outras emissoras, a Band que ele passou aqui, a nossa Rede TV em que ele esteve. Ele sempre foi um grande profissional e ele amealhou esse patrimônio em função do trabalho dele única e exclusivamente. Então, uma coisa que os filhos devem dar um valor danado por isso, principalmente né? É fruto agora. do suor dele, dos riscos que ele correu, né? Porque ele lidava com esse submundo todo, com essa violência toda. Teve épocas da vida dele que ele não podia morar sempre no mesmo endereço, ele tinha que ir trocando de casa. Verdade. Às vezes não Foi podia nem ter ameaçado. uma residência fixa, ele precisava ficar em hotel e trocando de hotel. Carro blindado, blindado. com segurança. Naquela época existia porte de arma, podia, a pessoa, ele tinha também. Porque, gente, ele descobria coisas, ele era um repórter investigativo na época de ir atrás
ele fazia barbaridades, ele, entendeu? Ele ia direto na ferida. Só que essa ferida é de gente também muito perigosa do lado de lá. Claro. Não, ele era jurado de morte. Muitas vezes ele foi, principalmente na época do programa da Globo, né? Do Linha Direta. Do Linha Direta, que eu sempre chamo de Você Decide, por isso que eu não abri minha boca. Porque toda vez ele colocava lá no final do programa. Sim, não, ele falava E eram os mesmo. mais perigosos, entendeu? E ele peitava os bandidos, tanto aqui no Repórter Cidadão, depois na Globo, no Linha Direta, no Cidade Alerta, ou seja, e estava aqui lembrando, né, além de toda essa questão de ter deixado bens, de ter deixado valores, agora ele recebeu o salário, diga-se a verdade, até o último dia de vida. Até o último dia de vida, Esses a 5 Record meses doente, pagou ele continuou recebendo o mesmo salário. Exatamente. Só que agora, com todo esse patrimônio, a família vai ter gastos. Só que não tem mais os vencimentos. É isso, não esse é o entra problema. mais o dinheiro, entendeu? Como diria, a fonte secou. E agora a família vai ter que se virar com o que ficou na mão. Pode ser que não, mas também aí é outra possibilidade, porque a gente não sabe nem tem essa informação da emissora, que é uma coisa lá de dentro. Pode ser que aconteça como a Rede Globo e o Domingos Montanher. Paga a família até o vencimento do contrato. Então a gente não sabe até quando ia o contrato dele. Né? Ele tinha um contrato de longa duração. E como a emissora fez tudo por ele, exatamente como deveria ser, e foi um tratamento muito digno que ele recebeu, pode ser que isso seja extensivo à família, que inclusive não tratou a emissora como ela merecia, mas compromisso é compromisso, provavelmente eles façam. Então, gente, vamos ter que aguardar mesmo. Sabe que vocês estavam falando dessa história do Linha Direta? Eu me lembro que a minha amizade com o Marcelo começou em meio a uma briga. Eu até contei isso para a Record, na entrevista que eles fizeram comigo na época em que ele morreu, porque eu não suportava o Linha Direta. Não suportava o Linha Direta. E detonava. Você detonava o Marcelo? Detonava o Linha Direta. Não detonava o Marcelo, mas detonava o Linha Direta por tabela, né? O programa era dele. Aí eu trabalhava na Rádio Capital, não sei se o Chuck lembra disso, que ele também trabalhava com a gente lá na rádio. Aí um dia ele ligou porque ele queria falar comigo e não sei o quê. Aí ele falou assim: como é que é, minha filha? Sabe? Você quer final feliz, você assiste novela. Eu quero botar bandido na cadeia. Eu tô procurando assassino, então aqui não tem final feliz. Falei, então tá, Marcelo, sabe? Mas não sou eu a única dessa opinião. Dá uma entrevista pra gente e explica tudo isso pro público. Topa? Topou, deu uma entrevista maravilhosa, contou o passado dele inteiro, assim, e a partir daí a gente ficou amigos, na verdade. Mas era bem isso mesmo. Quer final feliz, vai assistir novela. Ele tinha razão quando ele me disse isso. Aí você começa a ver a situação de um outro lado. Nunca me fez gostar do Linha Direta e nem assistiu Linha Direta, mas me ensinou a dimensão do trabalho dele e o risco que ele corria. Ele explicou tudo isso numa entrevista bárbara, que assim, repercutiu o mês inteiro depois, né? Mas era bem isso mesmo. Ele falou: o que eu quero? Botar assassino na cadeia. Eu quero prender bandido. É isso o que eu quero. E ele levava isso como missão e pagava um preço por isso realmente. Né? Então esse preço alto, às vezes. De se privar da liberdade é um preço altíssimo. Verdade. Não sei como ele conseguiu casar 5 vezes. Pois né? É muito louco. Mas imagina a tensão que ele vivia. Tanto que a própria Lu disse, né, ela falou aqui, que o tempo todo que esse namoro foi mantido em segredo foi justamente também por uma questão de privacidade, o que quer dizer uma questão de segurança, mesmo porque ela não era sozinha, ela também tinha um filho. E ele, né, sempre preocupado que pudesse alguém pagar pelo tipo de trabalho que ele exercia. É complicado de verdade, mas a gente está falando tudo isso para dar a dimensão do que esse trabalho custou para ele, de como ele conseguiu essa fortuna e o risco que ele correu, porque era um trabalho honesto, para que os filhos deem o devido valor e não comece a ficar brigando por tostão, né? Entendam realmente que não foram eles que produziram isso, eles estão recebendo de presente do pai, né? Depois que ele se foi, dê valor para isso, dê valor a cada centavo, porque o custo foi alto de verdade, né? Não vai, o que é de direito, eles vão receber. Não precisa brigar, não precisa se estressar, não precisa causar nenhum tipo de transtorno para a vida de ninguém.
É seu, ninguém pronto, tira. Não tem como. exatamente. Né? É lei, é garantido. O direito está adquirido. Na hora da partilha, vai acontecer. Agora, não se degladie antes da história acontecer. Exatamente. Para cada filho. Aí é uma Já coisa aumenta mais consideravelmente, né? representativa mesmo. Aí dá para resolver a vida de muita gente ali, né? Mas olha, Sônia, eu não quero ser pessimista, não. Eu acho que essas pessoas, elas não vão ver essa história em pouquíssimo tempo. Tá. Eu não Mas acredito. precisa ver o risco dessa casa ir a leilão? Isso foi levantado? Não, isso ainda não. Tá. Mas eu fico só lembrando, porque quando a gente fala de herança, evidentemente a gente lembra do Marcos Paulo e da briga da Antônia Fontinelli com todas as Já está herdeiras. tudo resolvido agora. Ok, tudo resolvido. Só Mas que não o patrimônio- partilhado, é verdade. O patrimônio foi depreciado, porque tanto tempo demorou. Igual você tem uma casa na praia, essa casa vai... E outra Deteriorando. coisa, tem uma semelhança assim com a história da Fontinelli, outra semelhança, que é o apartamento de Nova York, né? Que esse também está um embrólio. Ih, eu não sabia que é desse. Tem um outro apartamento em Nova Não, York? tem aquele, que é uma coisa muito complicada. Ah, entendeu? o da Antônia. Então, que a família diz que não é da Antônia, ela já teria perdido a causa nos Estados Unidos, mas ela ainda vai batalhar por esse tipo de coisa. E essa então, batalha é assim, a regulamentação da documentação é tudo muito complicado. Muito difícil, porque, da nossa cultura, a gente não acha que vai morrer. Mas eu acho que para evitar esses grandes problemas, eu acho que um testamento tinha que ser obrigação para qualquer um que tivesse bens. Porque depois as pessoas ficam se degladiando e você de verdade já não vai poder mais escolher quem fica com aquilo que você gostaria que ficasse. Porque só você sabe o que aquela pessoa representa para você de fato. Exatamente. Entendeu? Às vezes não queria que fosse dividido igualmente. Não é. Nossa, estou com um caso tristíssimo de uma amiga minha que os irmãos nunca reconheceram porque ela foi uma filha fora do casamento. Né? Nunca. Ela estava com câncer, pediu ajuda, não mandaram um tostão, foram os amigos que se uniram e custearam o tratamento dela e tudo. E aí, infelizmente, eu perdi minha amiga. E aí eles vieram feito gafanhoto em cima do único bem que ela tinha, que foi deixado pela avó, que deixou para a mãe dela e que deixou para ela, vieram para cima. E não a consideravam irmã, não ajudaram para que ela pudesse sobreviver. E quando ela teve esse único bem, que nem tinha a ver por parte de pai com eles, não era nem do pai deles que foi deixado para ela, porque ela nunca foi reconhecida, eles vieram feito gafanhoto em cima do único bem que ela tinha e que deveria ser deixado pela melhor amiga dela, que cuidou dela e que teve com ela, igual a Lu fez com o Marcelo, até o momento da morte, e que é uma pessoa humilde e que poderia ter esse amparo, e eu tenho certeza que era isso que a Rose gostaria que acontecesse. Mas não tinha testamento, não tinha nada, aconteceu, e aí quem nunca participou disso, quem nunca ajudou nenhum momento de doença é que fica com o imóvel. E aparece, essas questões, né? E aparece do nada. Cria corpo, rosto, vem com muita agressividade, vem com muita exigência e se sente dono, e a lei acaba reconhecendo assim. É um absurdo isso. E por isso a importância, né, de você saber, olha, eu tenho um patrimônio, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, né? Essas coisas todas. Tem eu preciso uma geladeira, um deixar. micro-ondas, escreve tudo, faz uma lista, porque senão dá encrenca. E não fala né? pra ninguém. Não fica igual agora, né? Dizem que tem um carro que teria ficado em nome da Lu. Tem os imóveis, tem a conta, tem previdência privada, tem seguro, tem um monte de coisa que envolve em essa questão. relação à conta, a gente não vai entrar em detalhes, mas a conta ou as contas bancárias do Marcelo, elas estão sob investigação. Né? O banco resolveu deixar assim até que tudo fique esclarecido realmente. Então, se contabiliza o que tem, o que não tem, onde está cada coisa e deixa lá também, tipo, congela, ninguém pode mexer. Porque nos últimos tempos deve ter tido muita movimentação bancária. Sim. Principalmente por conta de medicamentos, por conta de equipamentos, por conta de uma série de coisas que não são palpáveis, não é? Você pega R$1.000 e vai ali comprar. Precisa ver data, valor,
né? Origem, tem que... Olha, nosso assunto de primeira página hoje ainda é um desdobramento de tudo o que vem acontecendo após a morte do Marcelo Rezende. E agora vem as informações sobre a herança que ele deixou aí para os filhos. E a coisa é um pouco diferente daquilo que se imaginava, não é? Ele tem uma herança diferente, menor do que a gente está acostumado a lidar, a noticiar, entre heranças de famosos que se vão. Aí a herança do Marcelo Rezende, além disso, né, do montante, que não é aquela fortuna que todo mundo imaginava que fosse, né, ele trabalhava, ele vivia do salário dele, ele vivia muito bem, mas ele não era nenhum milionário. Então as coisas se desenham de uma outra forma. Mas acontece o seguinte, milionário ou não, ele deixou um patrimônio, só que nenhum dos filhos poderá mexer nessa herança até o ano de 2020. As informações são do jornalista Ricardo Feltrin, do F5, não é? Que detalha muitas coisas, inclusive, como é o patrimônio do Marcelo Rezende, esse patrimônio que ele deixou. Embora já haja controvérsias, porque os amigos mais chegados já falaram como é que ele pode ter uma herança de 12 milhões de reais se apenas a mansão dele aqui em São Paulo está avaliada, e isso a gente chegou a dizer para vocês, entre 14 e 16 milhões de reais. Isso só, não é? Só a casa em que ele morava lá em Alphaville. 14 a 16 milhões de reais. E agora vem a informação que a fortuna estaria avaliada em 12 milhões. E outros amigos chegaram a dizer que ele tinha imóveis, que ele tinha outras propriedades, que ele tem apartamento no Rio de Janeiro, essa coisa toda. Então, esse montante está gerando muita polêmica aí nos bastidores. Mas, enfim, vou ler para vocês a informação e aí vocês vão entender algumas coisas. Por que que essa herança do Marcelo Rezende, seja ela de quanto for, está congelada até 2020? O motivo, gente, é muito simples, porque não vai poder ser feita a partilha dessa herança entre os 5 filhos enquanto a mais nova não completar 18 anos de idade. Precisa ser maior de idade. E ela só completará esses 18 anos, só atingirá a maioridade, não é, em 2020. Então, só daqui praticamente 3 anos, né, 2 anos e meio, é que se poderá realmente fazer a partilha dessa herança do Marcelo Rezende. O fato da idade da filha caçula acabou complicando toda a história, se é que os filhos já estivessem pensando nessa partilha agora ou precisando de alguma coisa nesse momento. Não vai dar para ser. E a gente já viu isso, né, com muitos ídolos famosos, inclusive, e não só por uma questão de idade, às vezes pai, mãe deixa já prescrito que só vai poder usufruir da partilha a partir dos 30 anos de idade. Foi assim com a filha do Elvis Presley, porque ele deixou determinado que assim fosse. No caso do Marcelo, não teve tempo de deixar nada, mesmo porque ele acreditava na cura e não no final da vida, né? Então, o que existe é de lei, ela precisa ser maior de idade para fazer parte dessa partilha. Achei estranho também, porque a filhinha que disputa, né, a herança do Marcos Paulo, agora nem é disputa, a partilha vai ser realizada, ela também é menor de idade e a partilha vai ser realizada. Mas enfim, olha, para um profissional renomado de TV, que por mais de 20 anos, pelo menos, ganhou salários de 6 dígitos, fora outros ganhos e prêmios, Marcelo Rezende não deixou uma fortuna absurda em bens e dinheiro como os padrões nacionais. Isso segundo o Ricardo Feltrin. Segundo fontes ligadas ao jornalista, ouvidas pela coluna, não é, que é a do F5, Rezende teria deixado um total de bens no valor de 12 milhões de reais. É pouco quando comparado aos bens deixados por outros artistas da TV brasileira, como o diretor e ator Marcos Paulo, morto em 11 de novembro de 2012, cujo total de bens ultrapassa 35 milhões e até hoje ainda não foi consumado. Há vários motivos para a fortuna. Motivos, por ser de 2020, é que realmente a filha caçula precisaria ser maior de idade,
de idade. Então, ela tem que completar, ela só completaria essa maioridade a partir de 2020, tá certo? Então, a situação é exatamente essa que a gente leu aqui para vocês. Ele não tem uma herança absurda, porque ele não era um milionário, ele sempre viveu do salário dele, que era um altíssimo salário pelo sucesso, pela competência, por tudo o que ele sempre fez em termos de trabalho na TV brasileira. E ele vivia mesmo em alto padrão por conta desse salário bom que ele tinha de 6 dígitos, ou seja, entra na casa do 1 milhão. Né? Aí ele poderia realmente ter esse tipo de vida. Agora, para deixar, ele não esperou morrer e deixar um testamento. Ele já cuidava disso, ele já partilhava tudo aquilo que ele tinha com os filhos e com as ex-mulheres também. O que teria sobrado é esse montante que está aqui. Mas fica a interrogação da mansão com toda certeza, porque só ela vale de 14 a 16 milhões de reais. É a resposta de tudo isso, eu acredito que só venha mesmo em 2020. Muito boa tarde. Boa tarde, Sônia Vladimir Abrão, Alves, Tiago Rocha. Boa tarde, muito boa tarde, queridos. Boa tarde, galera. Vocês acharam dessa herança congelada? Cada dia um capítulo dessa novela? É um capítulo grande, né, Flávio? É um capítulo grande, porque todo mundo fala do vinho do Marcelo Rezende, que ele sempre gostava de vinho. 3 mil garrafas, né? 1,5 milhão de reais, mais ou menos, tem de vinho lá dentro. Então dá para ver o quanto ele gostava. Se você não gostasse de vinho, você não teria 1,5 milhão investidos, né? E assim, como diz a reportagem, metade da adega já tinha sido consumida. Eles bebiam vinho toda noite. Ele bebia, ele falava questão de dizer isso, e bebia também na companhia do Geraldo, que é outro. Eles tinham isso também em comum, paixão por vinhos, entendiam tudo de vinhos, né? O Geraldo entende tudo de vinhos, o Marcelo dava dicas incríveis, ele era um grande conhecedor, só essa adega, 1,5 milhão de reais. E você sabe que eu tenho uma informação, eu conversei com um amigo dias atrás, e justamente sobre essa história do Marcelo. Essa casa, ela não está documentada perfeito, assim, com todos os habites, as coisas. Isso, não está. Sério? Então acho que por isso não está entrando nessa conta. Isso vai ser um grande imbróglio, porque assim, o Marcelo comprou esse terreno, ele construiu da forma que ele queria. Ele construiu a casa? Achei que ele tinha comprado pronta. Não, foi construído. Já. Ele adquiriu o terreno e construiu. E foi construindo. E aí, ela é imensa, aquela casa. Imensa. Você projetar só um elevador, você imagina o tamanho de uma casa. E aí, essa documentação, ela não está 100% legalizada. Entendi. Porque é o que você estava falando. Marcelo Rezende não achava que ia morrer. Ele tinha plena certeza que ele ia se safar. Porque se de um lado tinha o 1%, do outro lado ele seria curado em outubro. De outro lado tinha a cura, exatamente. Então ele foi deixando, ele fez a casa. E de verdade, Sônia Abrão, a gente muitas vezes deixa passar algumas coisas pelo corre-corre do dia. Sim, pela própria burocracia que é pesada, né? Então tem época que você tira para cuidar daquilo, depois espera mais um pouco, e aí vai mesmo. E aí ele acabou deixando. Poxa, ninguém imagina que vai adoecer, né? Deixou lá a coisa toda. E agora, infelizmente, eles têm aí um grande problema pela frente. Porque ter uma casa de 16 milhões deve ser uma coisa maravilhosa. Administrar uma casa de 16 milhões deve ser um negócio extremamente complicado. E assim, olha, é que provavelmente eles venderiam a casa, né? Sem dúvida. Mesmo porque ninguém mora aqui, não ia ficar gastando com a manutenção de uma casa aqui. É o seguinte, se a mansão está fora desse cálculo dos 12 milhões, e está, porque ela vale de 14 a 16 milhões, se a situação ainda der para ser regularizada, se essa mansão puder entrar na herança, aí ao invés de 2 milhões e uns caquinhos, passa para cada um a ser de 5 milhões. Porque uma casa, vamos supor, você baixa de 16 para 15 milhões, dá 3 milhões para cada um. Eles já têm 2 do que existe agora de concreto. Aí ficaria 5 milhões de reais. Fazer um levantamento. Destrincha. Então, por enquanto, também, isso inclusive nem está na matéria, a informação nossa, está tudo congelado ali. Ninguém pode botar a mão em um tostão.
do que está no saldo. E... Na Previdência também, ele tinha o dinheiro na Previdência, tanto que vocês viram a mensagem que a Lula Lacerda mostrou aqui, o filho pedindo a senha da conta da Previdência, ela passou para ele. Eu vi você lembra mostrando. disso? Lembra disso? Então, tudo ali, por enquanto, não se mexe. E quando da relação dos bens, de tudo que ele tem, eles vão ter aí, porque tem uma lei que em 30 dias você tem que fazer o inventário. Senão, após a morte. A pessoa está em luto. Parece que tudo é aí rápido, ninguém consegue assim. Resolver tudo em 30 dias. O que acontece? Paga-se multa. Então, desse valor, por mais que os bens vão se valorizando, a multa vai também aumentando. vai crescendo. Né? E essa multa é dividida entre os herdeiros. Entendi. Só que, além da Valentina, a filha de 15 anos, por ser menor, ter aí esse empecilho, só daqui 3 anos que ela vai poder receber esse valor, há um distanciamento entre os filhos maiores e a família da Valentina. É mesmo? Uma fonte, uma pessoa próxima. Entre os irmãos, eles não se dão todos bem? A pessoa até falou assim, não sei se você reparou, mas no dia do velório, ela estava distante dos demais irmãos. E a pessoa até falou, olha, ela não foi convidada para o brinde. Eu até pensei, bom, ela é menor, não pode beber. Claro. Mas poderia não estar há, ali, não há essa interação. Porque, querendo ou não, são 5 mulheres, 5 filhos, 5 famílias diferentes. Cada mãe com uma cabeça, né? Cada mãe chega uma hora que dá choque, dá conflito. Né? É difícil ter como agora, por exemplo, seria a sexta esposa, ou mais, do Marcelo, a questão da Lu. Então, cria-se aí tudo isso que a gente viu, né? Criou lá... Nossa, já tentaram queimar a menina na fogueira, né? Queimar viva mesmo. E já há esse distanciamento, já há esse desencontro aí, e isso com certeza vai se arrastar, e aí na justiça vai ter que esperar. Se eles não entrarem num acordo, não sei se podem emancipar a menina, se ela pode, a mãe assinar, enfim, mas que isso vai longe e que vai render muito, ainda vai. Porque eu tinha achado estranha essa situação de ter que esperar a Valentina completar 18 anos se a filha mais nova do Marcos Paulo está na herança, né? Mas, na verdade, também não houve a partilha ainda. Pode ser que se precise esperar um prazo como esse, ou se emancipe também. Né? Mas que é caro, é caro. Mas essa história de idade sempre tem que ser levada em consideração. E aí, se há um desentendimento, a mãe usa isso como argumento. Não, só vai fazer quando ela fizer 18 anos. Acabou, congela tudo e vamos esperar. Exatamente. E essas brigas, elas, além de serem duradouras, elas são muito custosas. As custas são altíssimas, porque do patrimônio é que se calcula quanto é que você vai pagar, quais são os impostos. Então você já calculou, vamos colocar que ele não tem absolutamente nada, que ele só tem a casa de 14 a 16 milhões. Imagina quanto de imposto não vai se pagar só nessa hipótese. Pois é. Só nisso. Aí, isso se todo mundo fosse cordial e aceitasse se tivesse dividir. todo mundo em harmonia, né? Aí você vai pagar porque cada parte vai ter um advogado. Que cada um vai querer seus interesses. Então, são mais 5 advogados na jogada. Caramba, que coisa. Cada vez que Devia você... ter um só para cuidar de todo mundo, né? Mas se todo mundo aceitar, cada um mora num lugar também. Isso daí vai ser Olha, vai ser uma novela. Beth Rockefeller foi a que teve mais capítulos da história. Eu lembro de Redenção. Pois é. No Antiga Excelsior. Pois é, então, Redenção. 1 ano e meio no ar. Pois é, então vai ser uma novela tal qual a Redenção. Porque assim, a gente não vai ver, infelizmente, essa história acontecer em pouquíssimo tempo. Não, é verdade, porque ninguém estava esperando nem essa história de uma herança congelada. A gente já sabia essa história de saldo bancário que já era por aí realmente, não pode mexer por enquanto. Então é complicado. E se você somar, de repente, os 12 milhões que está aí avaliada a fortuna dele agora, com uma casa que fosse em 16 milhões e somar, dá 28, quase 30 milhões. Então aí é aquele padrão de fortuna que é deixada pelos artistas de Resende, de 65 anos, morto em 16 de setembro, ser bem menor que a do artista global. A primeira razão é que o apresentador do Cidade Alerta sempre levou um padrão de vida elevado, com gastos condizentes com o seu ganho.
Somente na sua adega, que chegou a ter mais de 3.000 garrafas, corre a lenda de que ele teria gasto 1,5 milhão. Boa parte da adega foi consumida nos últimos anos. Outro motivo é que Rezende sempre foi uma pessoa consciente dos seus deveres como pai e ex-marido. E ele foi muito generoso, tanto com filhos como com ex-mulheres. Todos receberam muitos bens em propriedade ou dinheiro quando ele ainda estava vivo. Mesmo assim, os bens da herança só serão repartidos após uma minuciosa análise por parte da Justiça, o que pode ocorrer só em 2020 ou depois, quando a filha caçula do apresentador completar 18 anos. Isso se não surgirem outras reivindicações de partes possivelmente interessadas. Aqui eu acho que essa ressalva foi feita e direcionada a Lu Lacerda, a namorada do Marcelo Rezende, que viveu com ele sob o mesmo teto nos últimos 5 anos. Mas ela deixou bem claro para o Brasil inteiro, na entrevista que ela deu ao nosso programa, que ela não quer um tostão, ela queria ele, ela não quer o dinheiro dele, ela vai continuar seguindo a vida dela. E vocês viram que a gente já postou aqui, já mostrou para vocês uma foto que ela mesma colocou, que ela começou o curso de tintura de cabelo. É um curso que leva 8 meses, mas é uma coisa mais sofisticada para poder trabalhar em salões de beleza de luxo, onde ela vai poder ganhar mais e assim seguir a vida dela, ganhando o seu próprio sustento, como sempre foi antes do Marcelo Rezende e ela se encontrarem e antes de acontecer toda essa tragédia que vocês sabem. Então, ninguém está pensando numa provável, né, atitude da Lu de repente querer entrar no meio dessa partilha e vir a reivindicar alguma coisa. O que a gente já tinha explicado aqui é que ela teria como reivindicar alguma coisa, segundo especialistas, não que ela tenha pensado nisso, muita gente confundiu tudo, que ela poderia requerer uma indenização como cuidadora, poderia entrar no lado trabalhista, no lado até profissional, vamos dizer assim, porque foi ela quem cuidou dele durante 5 meses, não é? 24 horas por dia, todos os dias. Ela teria feito a cada dia o trabalho de 3 cuidadores, então ela teria uma indenização aí que poderia ajudá-la a fazer essa transição, não é? Até ela conseguir um bom emprego, voltar a trabalhar em salão, ela podia ir tocando a vida dela, porque ela saiu absolutamente sem nada dessa história, sem nenhum amparo. Mas, ponto, ela não entrou também nessa questão e nesse tipo de direito que, segundo os especialistas, ela teria uma ótima chance de ganhar, provavelmente 100%. Ela conseguiria ganhar essa indenização, mas ela também não quer mexer nisso. Enfim, segundo as informações do Feltrin, a situação é essa, a fortuna congelada até 2020, seria só, entre aspas, também 12 milhões, porque ele já teria feito uma distribuição aí, isso não em função da doença, mas porque ele era generoso, ele já se preocupava com o futuro dos filhos, ele não deixava ex-mulher na mão, por isso que vocês podem ter certeza, muita gente falou, ele não levava tão a sério o relacionamento dele com a Lu, porque ele não deixou nada para ela. Gente, ele não pensava que fosse morrer. Com as ex-mulheres, ele foi generoso com todas, segundo as informações. Então, ele já tinha doado, né, alguns imóveis para os filhos e ele já teria também dado alguma coisa em dinheiro para as ex-mulheres dele. O que sobrou e não bate com o valor da mansão, mas não se sabe se essa mansão já tinha entrado nessa partilha ou não, né? Me parece que não, mas o total independente da casa seria de 12 milhões de reais. Isso daria praticamente 2 milhões, né, para cada filho, 2 e uns quebrados para cada filho aí que eles teriam a receber a partir de 2020, só a partir de 2020, tá? E um dos motivos